Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 3. Iremos dar continuidade ao estudo do mecanismo de ação dos antibióticos. Na videoaula número 3, nós abordamos o mecanismo de ação das penicilinas, as quais atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana. Nesta aula, nós iremos estudar os outros antibióticos beta-lactâmicos que também inibem a síntese da parede celular bacteriana, como as cefalosporinas, os monobactâmicos, os carbapenêmicos, assim como os glicopeptídeos. Também estudaremos os antibióticos que atuam através da inibição da síntese de ácidos nucleicos, os que inibem a síntese proteica, os antibióticos que alteram a membrana celular e aqueles que promovem a formação de antimetabólitos. As cefalosporinas também são antibióticos beta-lactâmicos, que inibem a síntese da parede celular bacteriana. As cefalosporinas pertencem à classe dos antibióticos bactericidas, com espectro de ação um pouco mais aumentado em relação às penicilinas. Elas são menos sensíveis à ação das beta-lactamases e o principal efeito adverso das cefalosporinas é a nefrotoxicidade, se empregadas em altas doses e por tempo prolongado. As cefalosporinas são classificadas em 4 categorias diferentes. Cada categoria apresenta atividade antimicrobiana contra determinadas bactérias. O espectro de atividade contra bacilos gram-negativos vai aumentando da primeira para a 4ª geração. As cefalosporinas substituem as penicilinas em pacientes que apresentam reações alérgicas. Cerca de 10% dos pacientes sensíveis às penicilinas apresentarão reações alérgicas às cefalosporinas. O Aztreonam pertence à classe dos monobactâmicos. É resistente à maioria das beta-lactamases. Ele é efetivo contra Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, os quais são bacilos gram-negativos aeróbios. O imipenem é um carbapenêmico ativo contra gram-positivas e negativas, aeróbios e anaeróbios. A maioria dos carbapenêmicos não é oralmente ativa, sendo utilizados apenas em situações específicas. A vancomicina e a teicoplanina são glicopeptídeos que atuam contra bactérias gram-positivas. São utilizadas para o tratamento de estafilococos em pacientes alérgicos à penicilina e cefalosporinas. O principal uso clínico é no tratamento de estafilococos aureus resistentes à meticilina. Os antibióticos que inibem a síntese de proteínas bacterianas pertencem à classe dos aminoglicosídeos, como por exemplo a gentamicina, os macrolídeos, como por exemplo a eritromicina, a claritromicina, a azitromicina, as lincosaminas, tetraciclinas, cloranfenicol, glicilciclinas, oxazolidinonas, streptogramina. Todos estes fármacos são bastante empregados em odontologia, apresentam facilidade de administração, boa tolerância e baixa toxicidade,
exceto os aminoglicosídeos, que não são utilizados em odontologia. Eles podem atuar por meio de dois mecanismos. Todos os antibióticos que inibem a síntese proteica, eles atuam dificultando a tradução da informação genética. Eles se ligam à subunidade 30S ou 50S do ribossomo bacteriano, bloqueando a ligação da RNA aminoaciltransferase e inibindo a síntese de proteínas. Os aminoglicosídeos, como a streptomicina, a gentamicina, induzem a formação de proteínas defeituosas, mas são sem uso significativo na odontologia. As tetraciclinas inibem a síntese proteica ao impedir a ligação do RNA transportador, ácido ribonucleico transportador, à subunidade menor dos ribossomos, seja ela 30S ou 40S. Essa falta de especificidade explica, pelo menos em parte, as reações adversas desse grupo de antimicrobianos, uma vez que as subunidades 30S são próprias das bactérias e as 40S são próprias das células dos mamíferos. As lincosaminas e macrolídeos inibem a síntese proteica, fixando-se à subunidade 50S, impedindo a ligação do RNA transportador ao ribossomo. Como as subunidades 50S são encontradas somente nas células bacterianas, isso explica a maior toxicidade seletiva e o menor número de reações adversas dessas substâncias em relação às tetraciclinas. Os antibióticos desse grupo são considerados bacteriostáticos nas doses usuais, ou seja, impedem o crescimento e a reprodução bacteriana sem que necessariamente haja morte da célula. Os macrolídeos, eritromicina, claritromicina e azitromicina, possuem um espectro de ação similar ao das penicilinas. A produção de beta-lactamases não tem efeito sobre a atividade antibacteriana da azitromicina, e esses antibióticos são classificados como bacteriostáticos. A doxiciclina e a minoxiclina são de interesse para a clínica odontológica. Elas possuem ótima absorção oral, espectro de ação é mais amplo do que o das penicilinas e a dos macrolídeos, agem em infecções causadas por actinomyces, actinobacilos, fusobacterium, clostridium, propionibacterium, eubacterium e peptostreptococcus, e são classificados como fármacos bacteriostáticos. Os medicamentos que inibem a síntese de ácidos nucleicos são as quinolonas, como por exemplo a ciprofloxacina e a levofloxacina, a rifampicina e o metronidazol. A ciprofloxacina ela tem um amplo espectro de ação contra Enterobacteriaceae, que são bacilos gram-negativos entéricos, e também micro-organismos resistentes à penicilina, cefalosporinas e aminoglicosídeos. A levofloxacina apresenta o nome comercial de Tamiran e é mais utilizada em infecções do trato respiratório. Esses antibióticos, eles podem atuar na síntese de DNA, interferindo na replicação da informação genética, por exemplo, antibióticos utilizados nas neoplasias malignas da cavidade bucal,
chamado sistema ABC, composto pelos antibióticos atriamicina, bleomicina e cisplatina, os quais apresentam efeito bactericida. Também podem atuar na síntese de RNA, impedindo a transcrição da informação genética por bloqueio da enzima RNA polimerase. O efeito também é bactericida de antibióticos como, por exemplo, a mitomicina, que é indicado também para neoplasias malignas. As quinolonas são geralmente indicadas para o tratamento de infecções do trato urinário e algumas afecções respiratórias. Deste grupo de antibióticos, os mais citados para uso odontológico são ciprofloxacina e levofloxacina. No entanto, as pesquisas têm demonstrado resistência a esses antibióticos. O metronidazol desse grupo é o único utilizado na clínica odontológica, ativo contra as bactérias anaeróbias gram-negativas. Possui um efeito bactericida, não age contra bactérias aeróbias e microaerófilas, por isso, normalmente, esse fármaco é utilizado em associação com outros fármacos, como, por exemplo, as penicilinas, a amoxicilina, que tem atuação contra micro-organismos aeróbios. O metronidazol é um agente também antiprotozoário, utilizado na tricomoníase vaginal. Em odontologia, é utilizado para o tratamento da gengivite ulcerativa necrosante aguda. Alguns antibióticos, como por exemplo a polimixina B e a colistina, atuam na membrana externa das bactérias gram-negativas. A polimixina, ela tem um efeito seletivo contra a membrana plasmática bacteriana. Ela promove interação do antibiótico com fosfolipídios de membrana. O efeito produzido é bactericida e esses fármacos, como a polimixina, eles não são de uso na odontologia, porque eles causam aos humanos neurotoxicidade e nefrotoxicidade. Os fármacos sulfametoxazol e trimetoprim promovem alteração na via metabólica bacteriana, impedindo a síntese do ácido fólico. Os folatos, eles são necessários para a síntese de DNA, tanto nas bactérias quanto nos seres humanos. As sulfonamidas, elas contêm o resíduo sulfonilamida, um análogo estrutural do PABA, do ácido paraminobenzoico, que é essencial na síntese bacteriana de folatos, necessário à síntese de DNA. As sulfonamidas competem com o PABA e, desse modo, inibem o crescimento bacteriano, sem comprometer as células dos mamíferos. São utilizados para tratar infecções urinárias, pulmonares e pneumonia. O Bactrim, assim como as penicilinas, podem provocar reações alérgicas. Então, nós finalizamos aqui os mecanismos de ação dos antibióticos. Na próxima aula, abordaremos as vantagens e desvantagens da associação de antibióticos e indicações principais em odontologia, entre outros assuntos relacionados. Muito obrigada pela companhia.